Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estar aqui, viva, trazendo mais um conhecimento, mais um capítulo do livro de ouro de Saint Germain, a Sagrada Alquimia do Eu Sou. Hoje nós iremos falar do capítulo 22, o plano psíquico. É um capítulo grande, mas é um capítulo que talvez eu não precise fazer tantas pausas. Então, para iniciarmos, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar passando esse conhecimento aqui para vocês, esse chamado no meu coração para estar trazendo o livro de Saint Germain, todo esse conhecimento, para que consigamos juntos alcançar nossa transformação, a nossa evolução, a melhoria desse planeta, e que sejamos capazes também de alcançarmos a nossa prosperidade, a abundância dentro dessa nossa transformação. Então, iniciando o capítulo 22, página 311, o plano psíquico. O estudante deve compreender que o dominado plano psíquico nada tem a ver com a espiritualidade. É unicamente uma faculdade da consciência humana que pode ser posta em jogo por aquelas pessoas que lhe prestarem suficiente atenção. Porém, adverte-se aquele que deseja entrar sozinho no plano psíquico. Consciente ou inconscientemente, é melhor que não houvesse vindo a esta encarnação, pois a fascinação dos fenômenos psíquicos é tão impregnante que todo aquele que se ancora neste plano não se liberta dela nesta encarnação. Pode necessitar de várias encarnações para libertar-se. Esse plano psíquico, ele coloca aqui como se fosse o plano do mundo externo, de todas as ilusões que a gente cria a partir de uma mente ainda sem o domínio do seu eu interior, tá? Em todo nível de consciência, há um fragmento de verdade não compreendida, pois se não houvesse, não seria possível sustentar-se. Só a verdade é eterna. A mentira existe, é possível, porém transitória. Deveis compreender que em todas as coisas, em toda atividade, há mais ou menos energia divina em ação, talvez mal usada, porém em ação. Isso que ele coloca aqui, que tudo tem a energia divina em ação, é porque a gente sabe, né, que qualquer pensamento, qualquer sentimento que a gente utilize, ela é composta de energia. Então, ela é uma atividade divina em ação. Porém, é uma energia que está sendo mal manipulada, ela está sendo mal usada. E acaba que o retorno para nós é insatisfatório, né? Não é aquilo que nós desejaríamos. O estudante sincero não prestará atenção aos fenômenos psíquicos, visuais ou auditivos, e deve compreender que deve atravessá-los diretamente, pelo poder de sua vontade interior, a chama azul, e sua determinação, e entrar no cinturão eletrônico onde se expressa unicamente a verdade. Bom, esse cinturão eletrônico nós já falamos nos capítulos anteriores. Eu já expliquei que cinturão eletrônico é esse e como ele funciona, tá? Como é que nós podemos utilizá-lo para ancorar nossa energia, para que a gente possa manifestar
as nossas necessidades e também os nossos desejos, tá? Quando a gente sente que é algo realmente importante para o nosso ser. Amado e amada estudante, enquanto explico este assunto, que é necessário, quero que tomeis a resolução de não sentir temor algum. Dentro do nível psíquico do pensamento e sentimento, atua o que se conhece como a força sinistra neste mundo. A gente fala, né, que o nosso lado sombrio, dentro desse plano aqui que nós vivenciamos, né, vivemos, está dentro exatamente dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E através dessa vibração energética, é o que já foi comprovado não, mas já foi falado, né? Já foi, inclusive, para o nosso querido Chico Xavier, dos nossos obsessores, né? Que acabam se aproximando daqueles nossos irmãos ainda não tão evoluídos, que se aproximam da nossa vibração por serem compatíveis à vibração deles. Que quando a gente consegue elevar a nossa energia, infelizmente, na verdade, felizmente, né? Eles não conseguem alcançar esse padrão vibratório mais alto. Eu disse até infelizmente porque, infelizmente, né? Assim, colocando, esses irmãos ainda estão numa frequência muito baixa, porque ainda não conseguiram entender, não conseguiram se libertar desse plano psíquico que acaba prendendo eles nesse plano que acaba deixando eles ali cada vez, né, mais condensados dentro dessa ilusão que eles próprios criaram, né? Mas assim, nós energeticamente, quando conseguimos elevar a nossa frequência através dos nossos pensamentos, sentimentos, dentro do que tudo já foi falado aqui no livro, né, você consegue não permitir que eu botar entre aspas, seres inferiores, esses nossos irmãos que ainda não conseguiram alcançar essa compreensão, não se conecte com a sua energia, tá? Não interfiram e não conseguem agir, sendo assim, dentro do seu campo astral, tá? Dentro do nível psíquico do pensamento e sentimento, atua que se conhece como forma sinistra neste mundo. Algumas vezes, almas que alcançaram esplêndidas vitórias interiores, não compreendendo a realidade do que estou mencionando, permitiram que sua atenção se detivesse ou fosse atraída para este nível, pelo fato de terem suas faculdades físicas despertadas prematuramente, e ainda pela razão de que uma semelhança da verdade em alguns fenômenos lhes foram apresentados para atrair sua atenção. Então aqui ele está colocando que alguns irmãos alcançaram, né, vitórias dentro das suas capacidades interiores, sem compreender tudo isso que já foi falado aqui em todos esses capítulos, e que muitos deles tiveram dentro das suas faculdades físicas, vamos colocar assim, dentro das suas mediunidades, né, acabaram alcançando esplendores sem compreender, sem utilizar esse conhecimento da forma correta. Então eles se prenderam a falsas verdades, tá? Verdades essas que levaram eles a enriquecerem, levaram eles a se tornarem pessoas poderosas, mas utilizando realmente o conhecimento, não o conhecimento, mas o poder, né? Essa força de uma maneira errada. Mas, se prestarem a devida atenção, verão que essa semelhança com a verdade desaparece. Então, assim, com o tempo, essa verdade que eles acham que tem o poder dentro deles, por eles não saberem como é utilizado, ela acaba desaparecendo. Não é uma verdade que é sustentada por muito tempo.
Então, sim, pessoas que se tornaram poderosas e depois perderam tudo, pessoas que ficaram ricas e depois perderam tudo, pessoas que alcançaram, né, assim, na sua vida, conquistas que realmente eram importantes para elas, mas que, infelizmente, por essa verdade não ser sustentada, por eles não entenderem como funciona esse poder do eu sou, né, do seu poder interior, eles acabaram perdendo tudo, né? Então é uma falsa verdade que tudo desaparece com o tempo. Um dos atributos mais fascinantes deste plano é a da falsa profecia, as quais fazem com que o indivíduo faça outras mais audazes ainda. De vez em quando se cumpre alguma, para manter a atenção mais fortemente. Junto com isto, há uma substância que é introduzida no cérebro. Não posso explicar mais agora. O que torna impossível, mesmo ao mestre, interferir para ajudar, porque implicaria atuar contra o livre-arbítrio da pessoa que aceitou a situação. Há alguns casos em que a pessoa compreende o erro antes que seja demasiado tarde e ante sua intensa chamada para ser libertado. Um dos irmãos ou irmãs é enviado para esse fim. Então, quando a gente consegue tomar consciência, né, do mal que a gente está fazendo a gente ou então a outras pessoas, e a gente pede por esse auxílio, a gente pede por essa ajuda, né? Aquele filme Nosso Lar, quando eu esqueci o nome do ator principal, que ele tá no umbral e ele pede a ajuda, você vê que os irmãos, né, espirituais estavam ali ao lado dele, só esperando ele erguer a mão para pedir essa ajuda, que eles estavam ali a todo instante, mas precisava que ele pedisse por isso, que ele clamasse por essa ajuda. Então ele coloca aqui, né, que os nossos irmãos e irmãs estão aqui apostos para nos libertar dessa prisão que nós mesmos nos colocamos, com um simples, né, gesto realmente de humildade para que isso venha a acontecer. Ocasionalmente, há alguém que, por sua grande pureza, passa através deste plano sem conhecê-lo ou contatá-lo. Este indivíduo é realmente muito feliz. As forças neste plano trabalham diretamente sobre a natureza sensorial e sobre as paixões do indivíduo, porque é mais fácil chegar ali. Aqueles que perderam o poder controlador, o domínio sobre as suas paixões, ira ou sexo, se enredaram na esfera psíquica do pensamento e sentimento e abriram assim as portas de seus belos e maravilhosos templos de Deus Criador, para que os intrusos espíritos obsessores se apossem. Então, aquilo que eu falei anteriormente, né? Se a nossa vibração cai, se a gente abre essas portas, como ele está colocando aqui, né? Se a gente acaba se emaranhando dentro dessa esfera psíquica, colocando muita força dentro do pensamento, sentimento de uma forma negativa, dentro de uma forma limitante, a gente acaba abrindo o nosso tempo sagrado para que esses irmãos obsessores possam acessar esse canal, né? E acabam realmente nos manipulando através da sua energia, através de pensamentos e sentimentos também. Através dessas portas abertas, essas forças psíquicas penetram intensificando suas paixões até uma condição incontrolável. É o que eu acabei de falar, né? Eles acabam acessando essa nossa energia e às vezes a gente perde totalmente o controle do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, de tanta influência
de tanta energia negativa que a gente permite que eles tenham acesso. Melhor seria que o indivíduo pisasse em uma cobra cascavel. Uma vez enredado nessa esfera psíquica, quase sempre fica preso por muitas encarnações. Então, por isso que às vezes a gente vê encarnações, vai e volta, vivenciando os mesmos padrões, as mesmas limitações, os mesmos bloqueios, porque a gente está tão preso dentro dessa esfera psíquica, essa ilusão do mundo externo, criando pensamentos limitantes, irradiados por sentimentos de raiva, angústia, né, ódio, temor, que às vezes a gente precisa encarnar e desencarnar várias vezes para se libertar, né, dessa esfera psíquica. E por que isto? Porque imprime gravações em seus mundos mentais, das quais não sabem se libertar. Portanto, estas almas nascem de novo com iguais tendências, até depois do segundo e terceiro nascimento. São as criaturas depravadas que podem ser encontradas em qualquer lugar que se vá. Às vezes, a influência é suficientemente maliciosa para se ocultar do mundo exterior durante muito tempo, efetuando sua obra nefasta em segredo. E aqui está a mais lamentável parte desta situação, que aparenta ser oculta, porém não está. Nos mais altos planos, há grandes e belas almas que voluntariamente descem a este plano para ajudar, através de suas radiações, a desligar a humanidade deste estado psíquico. Há voluntários masculinos e femininos, porém a maioria é feminina. Há belas almas encarnadas em corpos femininos, que se unem em matrimônio exterior com uma alma masculina que se encontra emaranhada nesta condição psíquica para libertá-la. Se uma pessoa disposta a contrair matrimônio antes de dar esse passo, evocasse o Deus Criador interior, dizendo, meditando e orando: se este casamento tem por base um desejo passional, que não se efetue. Se este casamento tem por base um desejo passional, que não se efetue. Grandes desgraças e sofrimentos seriam evitados. E agora, a parte essencial de tudo isto. Aqueles que por seus próprios esforços ou pela instrução que recebem, chegam a compreender exatamente o que significa a magna presença Eu Sou, ou seja, o verdadeiro ser de cada um. Então, vou repetir. Agora, a parte essencial de tudo isto. Aqueles que por seus próprios esforços ou pela instrução que recebem, chegam a compreender exatamente o que significa a magna presença Eu Sou, ou seja, o verdadeiro ser de cada um, e se afirmarem nesta verdade, nunca mais serão arrastados a estas discórdias, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem exatamente o que estão fazendo. Nos períodos de guerra, que mais facilmente se abrem as portas aos planos psíquicos. Nos períodos de guerra, que mais facilmente se abrem as portas ao plano psíquico. Por esta razão, se observou que durante e depois da guerra, há uma maior manifestação de paixões incontroláveis do que em qualquer outro momento. O conhecimento do plano psíquico não deve causar temor especial a ninguém. Se em dado momento
os estudantes tornam-se conscientes de estar atravessando este plano, deve instantaneamente afirmar. Então, assim, quando você se der conta que você está passando através desse plano psíquico, né, você está enraizado ali dentro de uma paixão. Paixão é aquela que você coloca em cima de qualquer coisa. Pode ser paixão por outra pessoa e você querer prendê-la a qualquer custo ao seu lado. Pode ser a paixão por uma profissão, pode ser a paixão por um bem material. E você ficar preso falando, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, de qualquer forma tem que ser aquilo. E você fica enraizado ali, né, obcecado por aquela paixão. Então ele coloca, se em algum momento você tomar consciência disso, você deve afirmar o seguinte: eu sou a presença mestre, controladora e sempre vitoriosa. Eu sou a presença mestre, controladora e sempre vitoriosa. Eu sou a presença mestra, controladora e sempre vitoriosa. E instantaneamente se encontrarão com toda a força necessária para enfrentar as aparências e atravessá-las serenamente, sem temor. Yeshua, que é o Jesus, sugeriu que esta explicação seja dada a todos os estudantes quando entrarem na radiação tríplice. Esta radiação tríplice significa que ele sempre carrega sua radiação com a tríplice atividade do Pai, Mãe, do Filho e do Espírito Santo, ou a presença Eu Sou. Aí aqui ele vai falar um pouco sobre astrologia e feitiçaria, tá? É um subtítulo. Uma das coisas mais tristes que tenho a dizer, aqueles que se dedicam a fazer horóscopo e feitiços estão inconscientemente ligando-se à rede psíquica. Tornam-se sensíveis às condições adversas que existem só no plano psíquico, emaranhando-se nelas. Aqui quando ele coloca, né, as pessoas que dedicam o seu tempo trabalhando com horóscopo e feitiço, primeiro que a gente precisa entender que horóscopo não é mapa astral, tá? E outra coisa, ele coloca aqui o horóscopo como algo negativo dentro do aspecto que é colocado ali coisas ruins, né? Você vai sofrer, não sei o que, você vai perder, você vai vivenciar momentos turbulentos. Então, tudo que é falado de uma forma ruim, de uma forma negativa, ele fala que a gente acaba se prendendo, igual feitiços, tá? Feitiços que ele coloca aqui são feitiços que pessoas acabam fazendo de ruim para outra pessoa. Feitiços de amor, querendo prendê-lo dentro, né, de um laço aí matrimonial, feitiços para prejudicar alguém, né, como, sei lá, derrubar a pessoa dentro de um carro. Então, tudo que é feitiço, tudo que é horóscopo, que está associado dentro de informações ruins e negativas, ele coloca que a gente fica preso a esse plano psíquico e que a gente acaba trazendo esse plano, né, esse emaranhamento para dentro do nosso ser, para dentro da nossa existência, tá? Estas são uma das atividades mais lamentáveis, porque o ser está inconsciente de se ter aberto a uma crença que passarão a envolvê-lo até o ponto em que nenhum argumento nem raciocínio o fará mudar de convicção. Nos passados 20 anos, isto foi criado em 1932, esperar esse helicóptero, um avião passar por aqui. Helicóptero, né? Então, nos passados
20 anos, isso foi escrito em 1932. A astrologia e a feitiçaria foram usadas para este propósito. Então ele está colocando que lá em 1932, né, no passado, a astrologia ele foi usada de forma errada, né, de forma destrutiva. Muitas vezes o pensamento ou radiação do plano psíquico prediz através da astrologia e feitiçaria certas condições que se manifestarão para o indivíduo e que não poderão ser evitadas. Aquilo que eu acabei de falar, né? Então, às vezes, na astrologia e na feitiçaria, coloca-se condições, né, de manifestação para o indivíduo como se fosse algo muito negativo e que ele não tem como evitar. Então, isso acaba realmente prejudicando a evolução e a transformação daquela pessoa, que acaba interferindo também, tá? Na nossa evolução e na nossa transformação. E a pessoa fica presa acreditando que ela tem que vivenciar aquilo, que não tem como fugir daquilo, e acaba que ela perde aí alguns anos da sua vida, se tornando cada vez mais presas dentro de uma crença aí limitante, tá? Mesmo que não seja dito em palavras, a radiação se fará sentir. Esta é uma das razões que fez ocorrer o cataclismo da Atlântida e porque os atlantes se negaram a escutar a voz dos mestres de sabedoria que os alertavam. A gente já falou um pouco também, né, sobre a Atlântida, sobre essa questão, né, dos atlantes primeiro acharem que o poder era deles, né, depois deles por isso eles acabaram se prendendo nesse plano psíquico, que acabou com que, infelizmente, ocorresse o que ocorreu, né? Tiveram que, de uma certa forma, eliminar tudo, todos os vestígios, para que não viesse a ocorrer isso novamente, né? Que o poder naquela época já era muito grande, a inteligência já era muito avançada. Eu compreendo, amados estudantes, que se vos interessais por horóscopo e feitiços, podeis pensar que sou severo, porém não é assim. Meu amor por vós é suficientemente grande para vos dizer a pura verdade. Se não acreditais, tereis que continuar vosso próprio caminho, já que sois um ser com livre-arbítrio, o qual não tem o desejo de atacar, exceto para dizer-vos que tenho o privilégio de apontar-vos o caminho. Esse parágrafo aqui eu acho bem importante. Aqueles que se apegarem tenazmente à sua presença, eu sou, não terão por que temer essas coisas, porque a presença eu sou corrigirá e os manterá firmes no verdadeiro caminho da luz, subindo a escada de ouro, com passos firmes, precisos até adquirir seu domínio pleno e perfeito. Então, aqueles que já entenderam e compreenderam tudo que já foi falado aqui sobre o eu sou, se permanecer dentro, né, dessa verdade interior, não precisará temer nada em seu caminho, porque vai continuar galgando dentro da escada de ouro, como ele coloca aqui, alcançando dentro dos seus passos firmes, seguros, tudo aquilo que veio realmente buscar nessa vida, nessa encarnação e nas demais também. Asseguro-vos, amados, que meu coração se compadece por aqueles que estão escravizados pela astrologia e feitiçaria, pois estão tão cegos no espinhoso caminho que pisam, que quando a dor destas feridas
for insuportável, eles clamarão ao céu e com todo o ser rogarão: Deus Criador, ensina-me o caminho verdadeiro. Então ele está dizendo aqui que quando realmente a dor, né, dentro desse caminho de espinhos, dentro desse plano psíquico, se tornar realmente insuportável, e a pessoa realmente clamar, pedir por essa, irá clamar, irá pedir por essa ajuda, né, a Deus Criador, colocando de volta no caminho verdadeiro. Amados e amadas estudantes, que com tanto empenho buscais a luz, deveis saber que somente há uma presença, que é a vossa invencível proteção. E essa é a grande presença Eu Sou, Deus Criador em vós. Esse parágrafo também é bem importante. Vou até repetir. Amados e amadas estudantes, que com tanto empenho buscais a luz, deveis saber que somente há uma presença, que é a vossa invencível proteção. E essa é a grande presença Eu Sou, Deus Criador em vós. Não deixeis que vossa atenção seja distraída por estas manifestações exteriores. Astrologia, numerologia, espiritismo, feitiçaria ou alguma outra coisa que retire vossa atenção da magna presença Eu Sou, que é vosso ser real. Então, quando ele fala assim, não deixa que nenhuma atenção te distraia dentro das manifestações exteriores, a astrologia, numerologia, espiritismo, feitiçaria, sendo usada de forma errada e negativa, tá? Quando você se prende à astrologia e lá diz que tem alguma coisa negativa na sua vida, você fixa a sua atenção acreditando que aquilo é uma verdade, que você não vai ter como fugir daquilo. Ou quando você se prende à numerologia e dentro da numerologia fala lá que você vai viver um momento de escassez e você acredita e se prende nessa energia. Ou então quando você vai, aqui ele coloca um espiritismo, você vai num centro, né, de umbanda ou até mesmo um centro espírita e você escuta algo dizendo que você vai estar passando por uma fase muito ruim da tua vida, que vai, né, te trazer prejuízos, mas então assim, feitiçaria que acaba te envolvendo com realmente feitiçarias, né? Assim, você acaba fazendo trabalhos ali contra você ou contra outras pessoas. Então, assim, tudo que envolve esse conhecimento que era para ser usado de uma outra maneira, né, de uma forma negativa, você coloca a sua atenção e você se fixa exatamente nas crenças que irão atrapalhar a sua transformação, ele fala para você não se prender a nenhuma delas, para você realmente voltar novamente a sua atenção para a sua magna presença Eu Sou, que essa magna presença do Eu Sou é o que realmente vai fazer com que a sua vida se transforme, sabe? Vai te proteger, vai te libertar de tudo aquilo que você um dia acreditou que era ruim, que você tinha que passar, e que te prendeu, te enraizou dentro daqueles obstáculos, dentro dessa crença limitante que te impede de evoluir, de se transformar e de ter uma vida melhor e de alcançar, sabe, um plano mais feliz, mais leve, mais pleno dentro de você, tá? Que esse realmente é o vosso, é o seu ser real. Essa realmente, o seu ser, a sua essência divina é realmente essa verdade, que você precisa um dia realmente entender, sabe, utilizá-la para a sua transformação e que está dentro de você. Se voltardes a ela a todo momento, ela vos guiará no caminho da luz.
com essa quietude que vos permitirá entrar no grande silêncio e na paz que ultrapassa toda a compreensão, e onde encontrareis a maior de toda atividade de Deus, a presença Eu Sou. Amados e amadas, não podeis servir a dois senhores. A dois senhores que ele fala é o interior e o exterior, tá? E ganhar vitórias mais adiante. Como tendes livre arbítrio, deveis escolher. Se preferis o externo, esquecendo a invencível presença Eu Sou, então, ainda que meu amor continue vos envolvendo em seu grande manto de proteção, terei que esperar até o tempo que optardes em regressar ao Deus Criador único que está dentro de você, tá? Se escolheis vossa presença Eu Sou e permaneceis nela, vossas lutas logo terminarão. Ficareis circulando nessa esfera de paz, harmonia e perfeição, de onde observareis o mundo externo com grande compaixão, porém nunca com lamentações que sufocariam vosso próprio crescimento. E nessa parte aqui eu acho incrível, porque é quando você consegue separar realmente quem você é do mundo externo, quem o outro é. É quando você não se mistura mais, sabe, com o que o outro fala, ou deixa de falar, ou a forma como o outro age. Então você já tem um autoconhecimento de quem você é, como pessoa, como espírito, quem o seu eu sou, né? Então você consegue olhar o mundo externo, as pessoas à sua volta, com mais compaixão, com mais clareza, com mais tranquilidade e serenidade, para poder não se misturar a ela, sabe, através do seu ego, através de um julgamento, de uma crítica destrutiva em relação ao outro. Você tenta o tempo todo se afastar e observar esse externo de uma forma diferente. É como se você, é o que eu falo, né, dentro do papel do observador, é como se você colocasse-se à parte daquela situação, e quando você consegue entender que aquele sentimento que você de alguma forma está sentindo, você não quer sentir, que não faz parte do seu eu sou, que você quer se libertar daquilo, e você se ancora nessa energia, você consegue transmutar aquele sentimento, você consegue impedir que aquilo cresça dentro de você, sabe? E que aquilo realmente te deixa amargurada, te deixa triste, sabe? Te deixa insegura. Então, assim, quando você escolhe realmente permanecer dentro desse conhecimento, você alcança realmente uma paz, uma harmonia muito maior dentro da tua vida. Isto nos recorda a antiga citação: buscai o reino dos céus, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Esse reino dos céus é a grande presença Eu Sou, vossa única realidade, que é o dono e doador de todas as coisas criadas e manifestadas. Não é estranho, amados e amadas estudantes, que possa andar tanto tempo na discórdia e na limitação, quando a todo momento a presença mestre da luz, a presença Eu Sou, caminha ao nosso lado, esperando que nos voltemos para ela e recebamos sua radiante e gloriosa bênção de perfeição em todas as nossas manifestações exteriores? Tal é vosso privilégio, amados e amadas. Ainda que lamente por alguns
não sentirem ainda a verdadeira importância da sua presença eu sou, e que ainda buscam as coisas externas, continuo esperando, envolvendo-os em meu amor, porque eles têm livre-arbítrio. Talvez eu seja um pouco antiquado, porém, quando vejo indivíduos bons e tão corretos, quisera mantê-los abraçados a mim, até que sinto a presença eu sou neles. Porém, isso não me é permitido, pois sei muito bem que todo aquele que sente o desejo de ligar-se ao externo deve fazê-lo até que já não sinta mais esta necessidade. É lindo, né? Como assim a espiritualidade, São Germain, todos os mestres me desculpa. Nós estamos ainda nos libertando desse véu. Nós estamos ainda expandindo todo esse aprendizado, todo esse conhecimento. E o tempo todo, tem todos os sinais que nós estamos sendo amparados. E assim, São Germain, como outros mestres, arcanjos, estão assim ao nosso lado para nos ajudar. Mesmo que a gente não sinta, muitas das vezes, não veja, né? Porque nosso mundo, nosso plano psíquico impede, eles estão ao nosso lado para que consigamos, sabe, galgar nessa transformação, consigamos nos libertar dessa prisão que nós nos colocamos. Então ele coloca aqui que às vezes ele vê pessoas boas, pessoas que poderiam usar esse conhecimento, esse poder interno, porque nós somos uma partícula, sabe, de Deus Criador, onde está tudo conectado, está tudo interligado. Então você pode ter acesso a toda essa energia dentro de você. E ele coloca que por mais que ele queira abraçar para que essas pessoas boas sintam esse eu sou, essa presença divina dentro dela, ele não pode, porque existe a lei do livre-arbítrio. Ele precisa respeitar. Então, por mais que essas pessoas estejam presas dentro dessa teia limitante que elas criaram dentro delas também, presas a esse mundo exterior, esse mundo material, por mais que toda a espiritualidade, todos os mestres queiram nos tirar, sabe, queiram fazer com que a gente desperte, eles não podem. Então ele coloca aqui que ele tem que respeitar o nosso livre-arbítrio. Mas eles estão aqui ao nosso lado. Basta que você realmente ancore a sua energia e sinta a presença deles no seu coração, no seu sentimento, para que você, aos poucos, dentro de uma disciplina, persistência, consiga manifestar toda a prosperidade, abundância, felicidade em todas as áreas da tua vida. Os estudantes devem compreender que não podem dividir a atenção entre o externo e a presença eu sou, porque isto representa a casa dividida contra ela mesma. Cedo ou tarde cairá.
Toda grandeza depende da presença eu sou. Nela está toda a força, o valor e o poder. Ela é que deve governar a forma. Se esses abençoados pudessem realizar este grande privilégio que está a seu alcance, em pouquíssimo tempo estariam liberados de toda limitação. A verdadeira situação desta comunicação é a seguinte: quando os estudantes perguntam se lhes é permitido ouvir estas comunicações, adquirem o direito de saber o que implica este tipo de trabalho. E deveis saber que isto não é frequente. Enquanto o estudante não sabe que o Deus Criador, único e verdadeiro, está vivendo no seu interior, que é e sempre foi e sempre será perfeito, e o eu sou é essa presença, sua mente e seu corpo continuarão em um estado de desajuste. A estrutura atômica é um instrumento mecânico, cujas inumeráveis partes devem trabalhar em harmonia e perfeita cooperação umas com as outras. Os estudantes não compreendem que quando um trabalho específico deve ser feito, tem que haver uma preparação definida. O ajuste necessário de corpo e cérebro do estudante leva semanas, meses ou anos, dependendo das necessidades do indivíduo. Jamais na história da preparação do estudante se permitiu a ele entrar no círculo eletrônico interior do mestre. Aos estudantes se inicia a aplicação, porém nunca penetram no círculo eletrônico do próprio mestre. 30 anos foram necessários para preparar o círculo eletrônico para este trabalho de comunicação. Não importa qual bela seja a radiação e o amor do indivíduo, nós não temos tempo para prepará-los e ajustar a estrutura atômica do cérebro e do corpo dos estudantes neste período de crise mundial. Todavia, com sua sincera determinação e uso da presença Eu Sou, serão preparados para a presença da rocha ascensionada. Por exemplo, suponhamos que existe uma pessoa que é dotada por sua natureza de qualidades para as conferências públicas. Se os mestres ascensionados o assistem, o conferencista seria preparado 20 minutos ou meia hora antes, encerrando um tubo de luz no qual nada entraria, a não ser a radiação do mestre inspirador. Bom, e aqui a gente finaliza o capítulo 22. Em relação a esse círculo eletrônico e o trabalho que ele coloca aqui, muitas das vezes nós queremos, para quem já entendeu, participar desse círculo, entrar dentro desse círculo, sendo através dessa comunicação que esses mestres, criaram para estar trazendo conhecimento, para estar tirando esse véu das nossas encarnações. Então, assim, nós não temos ainda esse preparo para participar desse trabalho. Até porque aqui nós estamos sendo preparados para entender todo esse processo, para entender esse poder interior, para entender como é que isso tudo funciona, para que dentro dessa transformação, dessa evolução, à medida que a gente for galgando, a gente possa expandir a nossa luz interior e quem sabe mais lá para frente a gente possa receber aí em outros planos espirituais um preparo maior para um dia fazer parte
né, desse círculo eletrônico e poder ajudar outros irmãos que ainda permanecem em esferas inferiores, ainda permanecem presos a esse plano psíquico, né, mental e sentimental do mundo exterior. Bom, gratidão a essa oportunidade. Aguardo vocês na semana que vem, no capítulo 23, que são as palavras de Jesus, as palavras de Yeshua, de Messias, que é um capítulo também muito interessante, que tenta o tempo todo ancorar a nossa energia dentro do nosso eu sou, dentro dos nossos propósitos, dentro do nosso ser, dentro de uma verdade que realmente faça com que a gente consiga, dentro dessa caminhada, expandir a nossa consciência e ajudar dentro da transformação, não só individual, mas uma transformação aí coletiva e também planetária. Estamos vivenciando momentos realmente de transição, de mudanças, e que todos nós, não só você, mas eu também, sempre peço para que essa energia a gente consiga sempre manter ela ancorada, para que essa expansão permaneça firme e que a gente consiga, né, dentro do nosso ser consciente, estar atento quem nós somos e aonde verdadeiramente queremos chegar. Gratidão por mais esse dia, por mais essa oportunidade, e até semana que vem.